Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pod. Gente, lembrando vocês que estamos no Spotify, é isso aí, gente. Tá lá no seu carro, sintoniza lá no seu celular Spotify e vai ouvindo aí os nossos episódios, conteúdos que são bem relevantes, informativos. Tenho certeza que você vai gostar. E, é claro, se inscreva no canal, gente. É muito importante para o YouTube entender que o canal é legal e assim ele passa para mais pessoas, ok? Vou contar com vocês, tá bom, gente? Olha, o nosso papo de hoje é um assunto que eu acho que interessa muita gente. É uma realidade muito próxima, eu acho, de cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre dependência química e alcoolismo. E para isso eu convidei um cara que sabe tudo sobre esse assunto, porque ele passou por isso e hoje ele está aqui para ajudar pessoas. Eu estou falando de Marcos Ferreira. Marcos, que prazer ter você aqui, seja bem-vindo. A honra é toda minha, estou muito feliz por o convite, não é? E são 30 milhões de famílias, né, hoje no Brasil, né? Eu acho que esse número até aumentou, que estão relacionados diretamente a algum tipo de dependência, né? Ou Sim. química, ou que enquadra também a dependência do alcoolismo, né? Dentre várias outras que agora estão surgindo dependências novas, né? Digitais, enfim, que também é uma base de estudo minha hoje, né? Bom, falando em estudo, gente, olha só. Que legal. Vamos lá, vamos apresentar o currículo do moço aqui. Ele é terapeuta especialista em dependência química e alcoolismo, criador e idealizador do método Sublime, que é um método reconhecido internacionalmente. Tem mais de 20 anos de experiência aí nessa área. Então, vamos lá começar. Mas antes, eu quero fazer agradecimentos aos nossos patrocinadores, Sarto Store e Sandrin Planejados. É isso aí, vamos começar então, Marcos? Bora lá, vamos lá. Então vamos lá, o que é dependência química? Um transtorno mental. Quem é portador odeia escutar isso, né? Mas eu bato, falei, você tem um transtorno mental, falo para meus pacientes. Os que chegam, né? Os primeiros, assim, que não tiveram ainda contato com esse universo da sobriedade, né? Dia 18 de março de 2004, você vê que é muito jovem. Foi decretado pela Organização Mundial de Saúde dependência química como um transtorno mental e emocional, né? Ou seja, uma doença. Uma doença. É um CID-10, né? A Sim. nomenclatura da dependência química é CID-10, tá? Eu até brinco, eu falo, cara, daqui a pouco a gente está podendo pegar até ônibus de graça, né? Com a carteirinha, né? Nossa, meu Deus. Ai, gente. Não, que nem eu falo, eu tava falando, né? O assunto da dependência química, a energia disso, que eu lido todos os dias, eu sempre busquei sair dessa energia, falar muito da droga. Tanto é que no meu trabalho, eu nem falo da substância com meus pacientes. Se o cara é viciado, pode falar o nome da... Claro. Se o cara é viciado em cocaína, eu nem falo em cocaína no meu tratamento. O cara nem escuta eu falar. Porque é o mínimo, a minha preocupação menor é a substância que ele está injetando, mas sim o que vem muito antes da substância, que é o que realmente precisa ser cuidado, né? Mas no fritar dos ovos, dependência química é isso, é um transtorno mental. Eu costumo melhorar um pouco, eu chamo que é um transtorno emocional. É melhor do que relatar que é só mental. Certo. Né? E é extremamente complexo, né? Eu vou ser o mais simplista aqui para atingir, né, pessoas que precisam entender o que é esse mal que aflige mais de 30 milhões de famílias, né? Nossa. Ô Marcos, e qual que é o impacto que causa na saúde a dependência do álcool ou das drogas? Eu digo que a dependência química e o alcoolismo, eu vou tirar essa questão, muitas pessoas falam, mas alcoolismo não é dependência química? Só que eu separo. Por quê? O alcoolista, ele é teimoso, o dependente do álcool, e ele faz de tudo para desvencilhar o
problema dele, da dependência química. Então, se eu falo só da dependência química, o alcoolista ele vai falar, não, então ele está falando só dos drogados. Entendi. Da cocaína, do crack, do êxtase, ele não está falando de mim. Tá. Então, para mim, esnucar o bonitão, a bonitona, né? Eu falo com muito carinho, né? Sim, porque claro. é uma identificação. Para esnucar eles, para eles não tirar da reta, porque o álcool é a droga mais orgulhosa que existe. É a droga mais orgulhosa. Depois E a gente vai falar um pouco liberada, mais. né? Que É todo cultural. mundo fala, é liberado, Cultural. tal. O álcool ele tá ligado a tudo que é bom aqui na Terra. Sim. Você não vê, não existe ligação do álcool fora a doença em coisas ruins. É verdade. Culturalmente, tudo é feliz, tudo é alegria, tudo é sedutor, e enfim. Então essa cultura já vem nas nossas entranhas, né? E que nem eu falo, ninguém põe um bêbado na propaganda, né? Um cara caído na porta do bar na propaganda da cerveja. Sim. Ninguém vai pôr. Porque não é interessante que ninguém cuide do bêbado. Foi escolha dele, essa é a palavra. Ele escolheu. Não, ele não escolheu. Ele foi, infelizmente, acometido a uma doença que é progressiva, incurável e fatal. Que todos nós podemos ser portadores. Que essa doença prolifere, né, na nossa vida. Ô Marcos, e ela aparece na nossa vida, assim, de repente, ou por uma decepção, a pessoa começa a beber, ou a fazer o uso de alguma substância química, ou não, tem alguma coisa aí mais a fundo? Legal, bacana essa pergunta. Essa eu acho que é a pergunta que as famílias e o próprio dependente, oh meu Deus, e eu vou responder para você. Primeiramente, vamos falar de ordem genética, tá? A dependência química, o alcoolismo vem de gerações. Não precisa vir do pai e da mãe, pode vir do meu tataravô. Se o meu tataravô era alcoólatra, eu posso ser um alcoólatra, né? Enfim, ou migrar para outra substância. Certo. Porque eu falo, não é a pessoa que escolhe a substância, é a substância que escolhe a pessoa. É a substância que escolhe o dependente. Olha que interessante, Depois a gente vai tocar nesse assunto. Enfim, a questão genética, mas tem a questão da predisposição. A predisposição é aquilo. Entrou a substância, aí eu vou descobrir se eu vou me tornar um adicto ou não. Aí vem a questão da progressão, que é o quê? Essa doença vai se manifestar em âmbito familiar primeiro, lá de pequenininho, disfunções familiares, uma família disfuncional também, existe a progressão da doença, ela se manifestar, social, a falta de se aceitar na sociedade. O que eu quero dizer? O jovem, pela imaturidade, ele tem muito isso, ele não se aceita. Ele não aceita a condição física, muitas vezes, por comparação. Pô, meu primo é bonito, meu irmão é bonito, por que eu vim feio? Já começa aí. Entendi. A condição social, não aceita que tem uma condição econômica menos privilegiada, né? Isso também é um dos motivos, tá? Porque assim, Rose, a dependência química, ela é a parte disfuncional que criamos inconscientemente na nossa maneira de encarar o mundo emocionalmente. É um emocional que não funciona. E ele começa a não funcionar lá atrás. Por isso que eu falo para os meus pacientes, o seu problema veio muito antes do seu primeiro golinho de cerveja. Nossa. Ah, como assim? Muito antes do seu primeiro tirinho de farinha, de cocaína. Aí eu explico todo o processo da doença, como que ela é acometida. Aí é bacana que a pessoa vai se aliviando, sabe? Ela fala, puta... Porque tô entendendo o que está acontecendo aqui. É um fardo ali, você acha, a pessoa ela sofre, né, Marcos? Porque nossa, sofrer é apelido, minha amiga. Coisa é feia. É assim, o dependente químico, ele chega num ponto, Rose, eu chamo de disfunção de identidade. O que acontece?
Eu já venho em um momento de fragilidade emocional, psicológica, mental e espiritual. Vamos dar o globo, né? Então, quando a droga já está me afetando de uma forma acentuada, quando a família já descobriu, a galera do bairro já sabe, a família, os tios já sabem que o cara está abusando de cocaína, enfim, de álcool. Só que eu ainda estou tentando funcionar na sociedade. Eu ainda estou tentando ser um bom pai. Eu ainda estou tentando ser um bom filho, tá? Aí acontece o quê? A família, por inabilidade e por raiva, não falo culpa, nunca culpo família alguma. Por falta de informação, a família começa a falar, você é um vagabundo. É o famoso clichê que todo mundo sabe, né? Verdade. Você é um vagabundo, você é um safado, você não presta, você é um mentiroso, você. Aí ele, como ele tá defasado emocionalmente, tá numa energia vibracional negativa já, é onde ele aceita o que a família falou. Tem gente que odeia eu falar isso, mas é a pura verdade. Então, já que eu sou um bêbado, eu vou ser um bêbado. Já que eu sou um nóia, eu vou ser um nóia. Entendi. Aí acontece até uma coisa assim, desestruturada, ele acaba até, o dependente, pegando raiva da família e a família com raiva dele. Então ele usa mais droga para atingir a família. Nossa. Né? Ele usa todos os argumentos que qualquer brecha que a família dá, ele usa de argumento para poder usar a droga de preferência dele. Entendi. Né? Bom, Marcos, falando um pouquinho então aí de você, como é que você entrou nesse mundo de tratamento, de tratar as pessoas, como terapeuta, como que você chegou nisso aí? Você quer que eu fale como eu entrei na droga? Conta a sua história, vamos lá. Pode ser? Olha. Legal. Falei, muita gente vai se identificar. Hoje eu me aceito plenamente, né, lindamente, harmoniosamente. E hoje eu identifico 100% o que aconteceu comigo, na minha vida. Porque eu falo, a doença, Rose, ela não é tão universal como se pensa, tá? Ela é uma doença inteligente, astuta e extremamente silenciosa. E ela age de forma muito íntima com cada portador. Entendi. Né? E a galera generaliza, dependência química, doença, que, tem questões que sim, são iguais à mentira, manipulação, mas, cara, são fatias pequenas da realidade do que é a coisa. É o mínimo. Uma primeira coisa, você pode ver, a maioria dos alcoolistas e dependentes químicos são pessoas boas. Pessoas boas de coração. É verdade. São pessoas solidárias, são pessoas prestativas. Cara rancoroso e ruim não entra na droga não, viu? No álcool ainda tem uma porcentagem, mas na droga química ele não entra. O cara rancorosão, sim. Ele não vai, ele não entra. Ele é teimoso pra droga. E o que acontece aí? Qual que é a explicação para isso? O coração, se o cara me oferece, olha, que nem eu te falei, vamos pegando ganchos. Lá atrás, vou dar o meu exemplo, eu estava com 14 anos, querendo ser aceito. Por quê? O único ambiente que eu conhecia era o lar do papai e mamãe. Sim. Mandando em mim, pedindo para limpar o quintal. Era o mundo que eu conhecia. Tá. Aí eu me senti hominho, e eu queria provar que eu era o hominho com 14 anos. Tá? E eu me lembro como se fosse hoje, eu fui fazer Senai. Né? E o Senai já tinha uma galera pra frente na época. Tinha. 1993, foi o primeiro baseado que eu fumei. E eu, para ser aceito, eu comecei a analisar e eu vi que aqueles caras descolados, meu olho brilhava. Falei, puta, eu quero ser igual aqueles caras ali. Eu queria ser visto. Entendi. A minha necessidade, eu queria ser visto, precisava ser visto. Porque até ali eu não tinha identidade também. Eu queria uma identidade pra mim, nem que fosse de bad boy, mas eu queria. Legal. Comecei olha, o cara faz tanta força, velho, pra ser aceito pela galera. Se ele fizesse 1% da força que ele faz pra ser aceito pelos caras que oferecem droga pra ele, pra colaborar dentro de casa com o pai e com a mãe, ele seria o melhor filho do mundo. 1% da força que ele faz para ser aceito
pela galera, os trash. Sim. Mas vamos lá. Interessante isso aí, né? Interessantíssimo. Nossa. E eu comecei a andar com essa galera. Comecei a me filtrar para o primeiro elogio que eu recebi deles lá, que eu ia ser um bosta, eu fiquei feliz. Beleza, vamos descer pro Parque do Povo? Vamos. A hora que o cara tirou o baseadinho, começou, né? Pode falar? Pode. Eu me caguei de medo. Eu não sei Rose pode. esse palavrãozinho. Eu me caguei de medo. Eu nunca tinha visto maconha na minha frente. E o cara chavando o baseado. Eu sabia que aquilo não era bom. Sabia. Eu tinha essa informação concreta. Sim. Mas se eu não fumasse, eu ia ser excluso. Se eu não fumasse, eu ia ser rejeitado. E o medo da rejeição? Isso eu tenho hoje como informação clara, mas antes estava no meu subconsciente. Eu não tinha essa informação com clareza. Com 14 Nem sabia o que anos de estava idade é acontecendo. difícil, né? E fui fumar o baseado para ser aceito. Não gostei, fumei, não gostei. Na primeira vez, não. Tá. E a coisa foi tomando proporção. E eu fui de novo. E eu fui de novo. Aí eu comecei a fumar cigarro. Comecei a tomar rabo de galo. Ficava bêbado nesse Parque do Povo aqui, ó, fumar maconha e tomando pinga. Nossa. Com 14 anos de idade. E minha mãe e meu pai acreditando que o filho estava ali estudando, né, para ter uma profissão, para ser alguém na vida, né? Isso foi o começo, tá? A história é tão longa que eu vou tentar Claro, vamos lá, pegar os resumindo aí. enquadros aqui, porque a coisa é feia, hein? Jesus amado. Mas assim, eu vou enquadrar a história. Eu cresci com a ideia de sucesso. A minha família me instruiu para ter sucesso. De alguma forma, a palavra sucesso encaixando, né? Pô, vai estudar, Sim. você vai fazer uma faculdade, você vai ser um bom pai, você vai ser um bom filho, você vai ser um bom profissional. Eu cresci com essa ideologia, eu tive essa informação. A sociedade na contramão também pressiona para que você tenha sucesso. Sim. E um jovem que se compara, você olha um mundo à sua volta, né? Então, quer dizer, eu cresci com muita informação e pouca ferramenta. Eu criei uma ideologia, por isso que eu falo que é o emocional e o psicológico. Eu criei uma ideologia de mundo, uma utopia. Não era real. E que me assustou, porque eu vi que eu não ia dar conta. Eu criei um mundo fora do contexto real, do consciente. E aquilo me assustou. Então eu vi que o cara de sucesso que eu criei, esse cara, ele já começou a se perder. Esse cara começou a ficar com medo. Esse cara começou a ficar com raiva dele mesmo. Esse cara começou a entrar numa energia de achar que ia ser um bosta na vida. Entendi. E eu, infelizmente, acreditei no que a minha mente me falou. Eu já estava com uma energia baixa, já usando droga. A influência também era negativa. Sim. Aí, quer dizer, frustração. É a palavra-chave de todo dependente químico. Frustração, não sabe lidar com a frustração, né? Então, assim, a inabilidade emocional, a inabilidade social e a inabilidade familiar fez com que a coisa fosse progredindo, né? Aí chega um ponto que o cara aprende a usar droga. O que eu quero dizer? Ele se perde um pouco, depois ele vai administrando. Por isso que eu falo que a droga o álcool, a droga, ela é uma mamba negra, eu chamo. É aquela cobra mais venenosa que existe, porque ela te engana. Ela te engana durante anos. E isso durou quanto tempo, Marcos? Até você se libertar disso? Então, em 2004, eu já estava casado com a minha primeira esposa. Tá, mesmo assim você foi levando sua vida. Fui levando, fui trabalhando, fui tentando ser um bom filho, tentando ser um bom pai. Não tentando ser um drogado jogado, não nem aí pra nada. Certo. Né? Eu tô falando de mim, né? Enfim. E em 2000 nasceu meu filho, o Caio. E eu já com aquela mentalidade e identidade de não dar conta das coisas, eu me assustei quando meu filho nasceu.
Normalmente o filho já assusta a gente. Já assusta. Já assusta. Eu também fiquei, quando o meu nasceu, eu assustei também, né? Não é? É uma É assim, porque big você de uma fala, responsabilidade. puxa, e agora, né? Aí ele nasceu, Rose, e eu já pus na cabeça que eu não ia dar conta de cuidar desse moleque direito, desse menino. Uhum, Aí eu vi que minha mãe já sabia que eu também não ia dar conta e ela tomou tudo pra ela, a minha mãe. entendi. E eu já me senti um bosta ali. Falei, cara, porque você vê, eu vi a minha mãe tomando todas as minhas responsabilidades sem nem me perguntar nada, porque ela sabia que era um filho que usava droga, Sim. que não dava pra contar com ele 24 horas por dia, porque não sabia o momento que eu ia estar me drogando, como que ia contar comigo? E isso me broxou de vez, aí eu, ladeira abaixo, carreta sem freio. Né? Na época, a droga que eu usava era cocaína, maconha e cocaína, e álcool, Certo. né? Só essas três aí. Basiquinhos, né? Basiquinho. Mamão com Essa açúcar. Aí, assim, a progressão, né? Mas eu tinha já uma coleção grande de frustrações íntimas minhas, que eu não partilhava com ninguém, porque você não partilha, você não sabe o que está acontecendo. Você tenta se construir, mas você põe um tijolo, cai 3. Você vai lá, põe mais um tijolinho, cai 4. Por isso que o dependente químico se lasca. Eu vou do meu jeito. Eu vou parar com o álcool do meu jeito. Eu também caí nessa cilada. Eu vou parar com a cocaína do meu jeito. E não para. Balela. A câmera ali? Conversa fiada. Não para. Cara, foi a primeira internação. Fiquei internado 9 meses. Antigamente não era igual hoje, tá? Era um sistema chamado Daytop, ou Minnesota. Trabalho, oração e disciplina. Pique de exército. Tá. Pique de exército mesmo. Fiquei 9 meses ali trancado, sem ver a rua, sem ver nada. Lá tinha as laborterapia que a gente fala. Não sei se vai saber, lá é o antigo lar, antiga Prev. Já ouviu falar da antiga Prev? Associação Prudentina Recuperando Vidas. Ah, sim, já. Grande empresa, essa comunidade, um grande empresário, não vou citar o nome, aqui da cidade, abriu só para internar o neto. Nossa. Construiu, comprou uma fazenda, um lote bacana de terra, construiu tudo do bolso dele para internar o neto. Aí abriu essa comunidade. Muito boa, por sinal, né? Hoje ainda funciona, mas é outra galera que cuida, né? São os freis lá. Eu saí de lá, e lá era assim, ó. Você não podia pegar uma fruta, você não podia, assim, a disciplina, por que a disciplina? O dependente químico alcoolista, a primeira coisa que eles se perdem é no comportamento relacionado à disciplina e organização. É totalmente desordenado, né? Sim. O dependente químico, né? Então, eles fazem isso. A oração, por quê? O vínculo com o poder superior, um vínculo espiritual funcional também. No meu tratamento eu também faço isso, né? Eu tento realinhar ou alinhar melhor a base espiritual. A gente faz até uma limpeza, né, energética, espiritual da pessoa para começar o tratamento, para tirar as carniças. Sai, zica, vamos. Porque a gente é corpo e espírito. Depois eu quero até ver se a gente entra nessa parte espiritual que é pesada quando a gente fala de dependência química, alcoolismo, viu, Rosa? Resumindo, fiquei lá 9 meses, fiquei quase 7 anos limpo. Quase 7 anos. E recaí, né? Beleza. Recaí, mais uma internação. Aí eu me tornei em 2010. Minha mãe não quis nem saber de mim. Na primeira internação era tudo bom e do melhor. Geralmente é assim. Primeira internação malborinho, frutinha maçãzinha, potinho de Nutella. Eu tava prestando uma assessoria para uma comunidade e eu passava por mim a lista dos pedidos dos pacientes. Falei, não tô acreditando, meu. Pedindo uva sem semente, pote de Nutella. Falei, rapaz, mas tá internado ou tá... Tá de férias. Porque, assim, o adicto ama a zona de conforto. A família precisa entender, não tem que judiar. Sim. Mas amor precisa ter coerência. Amor precisa ter inteligência. Entendi. Não vai lá dar de tudo, né? Mas
Isso é a codependência. Aham. Né? Inclusive, Que é muito eu e a importante Priscila, isso, nós né? somos. Nós tratamos também famílias codependentes, né? Que é muito mais difícil, às vezes, do que tratar o próprio dependente. É mesmo. A família fica mais doente que o dependente. Então, vamos lá, qual que é a próxima Isso. pergunta? Vamos Como é ver que aqui. você chegou a ser terapeuta? O que aconteceu? Eu fui empurrado por Deus, né? Porque eu não queria, não. Ah, é? Fui. Não é? Fugia. É o tal do propósito. Foi assim. Eu sempre estudei a dependência química. Eu estudei para não morrer na droga, né? Eu vi que eu tinha o potencial de não morrer na droga. E o meu sonho é poder morrer sóbrio. Esse sempre foi meu sonho. É o dia que eu for dessa para melhor, eu ir limpo, cara. Certo. Não, porque assim, eu já tive muitos episódios de quase morrer. Dentro de um quarto, escuro, com energias péssimas, coisas tenebrosas. Eu não gosto nem de lembrar muitas vezes. Dentro de quartos de motel, que a energia também já é uma porcaria, né? Energia de motel, enfim. E o meu medo era esse, não, pelo menos assim, para mim e para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Caio e a Alice. Eu não queria que meus filhos fossem me visitar no cemitério de um pai que morreu de overdose, drogado, ou bêbado que bateu o carro, ou bêbado que levou um tiro no peito, enfim, morreu na mão de um traficante. Não queria isso, não. Eu pavor disso daí. Bom, que você ainda tinha essa... Percepção. Mas a maioria tem, Rose. Tem. Tem. Eu falo pra você, não existe o adicto que fica 24 horas bêbado e 24 horas drogado. Você não fica. É impossível. Ele tem momentos que a droga não tá fazendo efeito nele. Esse momento é o mais dolorido na vida dele. Porque é o momento que ele pensa nisso. Ele pensa em não morrer ali, ele pensa nos filhos que tem, ele pensa na mãe chorando de joelho pela alma dele, para ele voltar para casa. Poxa vida. Né? Então, assim, eu falo que eles sabem o que está acontecendo. Só que eu falo também, existe uma força, uma energia extremamente poderosa nessa doença. Espiritualmente dizendo também. Tem um ponto que chega que o dependente não é nem mais ele, tá? Não é nem ele que está ali mais. Ele está só sendo ponte de coisas pesadas. Porque assim, tem que ter um zelo, assim, pra galera entender, a gente não fala de religião. Sim. Inclusive, eu não tenho religião. Eu não tenho, eu nunca me identifiquei com religião. Tem essa questão também, viu? Eu ia numa igreja, puta que bosta. Não, perdão, com respeito a Deus, né? Sim. E em outra, não. Aí na outra, puta, também não. Não. Grupo de apoio frequentei um bom tempo, mas chegou uma hora que... né? Falei, não, o grupo de apoio eu dei uma segurada depois que eu me profissionalizei como terapeuta. Porque, tô falando de dependência química o dia inteiro, atendendo o dia inteiro. Já li tudo, né? Tenho todas as literaturas, né? Eu estudo também os grupos de apoio, tanto para as famílias quanto para os dependentes, né? Então, mas... Aí você tem um espaço que você atende? Como que é? Eu trabalho só de forma remota. Ah, só remota. Só de forma remota. Agora eu acho que com o seu podcast vai aparecer pacientes aqui presenciais. Vamos ver se eu dou conta, né? Tomara que sim. Se eu dou conta, porque minha agenda não é, amor. Nossa agenda é uma loucura. Todo dia, Rosé, 10, 15 famílias que me procuram. E como é que você faz essa abordagem? Como é que funciona essa online? Quem procura você primeiro? Olha, a ferramenta de trabalho hoje é o Instagram, não é? Instagram. E o meu trabalho já vem de um tempo, né? Então, assim, as famílias que eu cuido deixam sempre lá um comentário muito valioso, muito rico. Uma hora que você puder, você dá uma lida lá. Eu já tô com uns 70, 80 feedbacks de família. Olha que só positivo, tá? Então, assim, isso trouxe credibilidade. O prêmio na Espanha trouxe credibilidade. A dependência química tá muito batida, Rose. A forma de enxergar. E eu trouxe uma nova visão de tratamento.
Vamos Uma falar visão de- que chega no coração do adicto, Ah, uma visão que chega no coração da família, tá? Eu aperfeiçoei pela minha dor íntima, a dor íntima da minha família também. Eu consegui, eu acho de forma muito espiritual, encontrar uma linha de pensamento, né? Que, que a pessoa fala, não eu vou tentar com esse cara aí. Eu peço muito para Deus que só venha a mim pacientes que eu dê conta de cuidar. Tem casos que profissional nenhum vai dar conta. Em determinados pontos da doença, a pessoa precisa catar um pouco, precisa passar um pouquinho, pastar um pouco mais. entendi. Infelizmente, é pela soberba, pela prepotência, pelo egoísmo. Ela não vai pedir ajuda, não vai. Ela tem que sofrer. Só vem a mim aquelas pessoas que falam, não dá mais. Chega. O Instagram eu uso muito para conscientizar. Eu dou umas pancadas, né? Tem umas postagens lá que eu faço para doer mesmo. Sim. Faço para machucar. Porque eu sei a dor que é. E, cara, não precisa, sabe? Ô Marcos, e quem que te procura primeiro, a família ou o dependente? Mais a família. A família que dá O dependente pede para a família. Eu entendo, existe uma resistência. Até porque é assim, ó. Pedir ajuda é uma coisa tão complexa, muito complexa. Eu sempre vou falar aqui da energia, tá? A energia e a vibração tá 10 negativo. O cara não tem forças nem de pedir. Assim, ele pede para a família pela intimidade que tem. Né? E quando um adicto pede ajuda, é porque a coisa tá feia mesmo. Entendi. É aquilo, ele não apaga não tem um extintor perto, ele só pede ajuda na hora que a casa tá pegando fogo, já derrubando o teto. É desse jeito. E o ato de pedir ajuda é muito difícil pro dependente. Por quê? Eu construí um ser humano lá de trás que era para funcionar. Ele era para ser funcional. E ele começou a não funcionar e eu nem percebi que ele não estava funcionando e eu achei que estava tudo normal. Tá, beleza. Esse não está funcionando, vai se agravando e eu vou tentando esquivar. Isso com a droga já presente, com briga familiar já presente, com o álcool já presente. E quando... E para mim, eu falo que é como se eu tivesse me despindo em praça pública. Você já se imaginou se despindo em praça pública? Deve ser É o horrível, mesmo uma sentimento, sensação. Rose. É como se eu tivesse que mostrar minha verdadeira face. O cara, ele ou ela que não deu certo. Ele ou ela que não funcionou. Entendi. Ele ou ela que os outros deram certo e eu não. Como eu vou mostrar isso para a sociedade, gente? Para minha família. Para minha família é mais fácil, tá na cara. Mas e para a sociedade? E eu ter que engolir que eu preciso de uma internação, sair de um âmbito, eu não posso viver em sociedade, eu tenho que ficar recluso. Olha a dinâmica disso. Então, assim, a pessoa vai adiando o máximo que pode, né? E fora as outras questões espirituais que vai amarrando de um lado, de outro, né? Mas é muito difícil pedir ajuda. Por isso que eu falo, tem famílias que pedem ajuda para mim 3 horas da manhã. Se eu puder, eu respondo. Se eu puder, eu respondo. Porque eu sei, nem que for para mim acalmar com alguma informação do que está acontecendo, né? É muito desesperador. E você consegue fazer, então, esse tratamento online e o dependente, ele fica ali, ele ouve, ele vê, ele conversa com você? Como é que é isso? Sim, é porque, como eu te disse, existem alguns estágios da doença que é impossível eu entrar, qualquer profissional entrar. Tá. A não ser que tenha intervenção. Eu trato principalmente em 2 âmbitos. Aqueles que ainda funcionam, Tá. que ainda estão trabalhando, que ainda está ali, de certa forma, se articulando na vida, tentando, porque a consciência ainda está preservada. Tá. O cognitivo está preservado.
E é principalmente aqueles que saem de instituições, de clínica ou comunidade. Tá. É o momento crucial de pedir ajuda mesmo, é quando sai de uma clínica. Ali é o momento certo. Ali é um divisor de águas, né? Lógico que existe uma série de critérios, assim, a gente vai tentar abordar, né? E aí você desenvolveu esse método Sublimes. O que tem de diferente esse método dos outros? A assertividade é um método cirúrgico, é um método assertivo. Pela experiência, eu identifico quais são as lacunas emocionais do paciente, porque eu conheço a doença. Tá. E eu sei rapidamente o que precisa trabalhar. E o que está relacionado ao passado dele e ao futuro. Né? Porque o adicto, essa doença, me impede de viver no presente. O adicto, ele vive muito no passado ou muito no futuro. Uhum. E o que eu faço com o método? Eu trago ele para o consciente. Nós somos 5% conscientes e 95% inconscientes. E o ser humano não tem essa informação com clareza. E ele vive muito mais de forma mecânica que orgânica. Entendi. O adicto não é diferente. Eu tento fazer que ele viva de forma orgânica e funcional. Uhum. O que eu quero dizer? O que seria a forma mecânica? Eu saio de uma internação, eu fico preocupado com dinheiro. Eu fico preocupado em comprar as coisas. Eu fico preocupado em mostrar pro meu tio que falava que eu era um drogado que eu tô com uma roupa melhor. Que eu tô com uma motinha agora. Tem muito isso. Uma imaturidade muito grande. E eu trago ele para que ele não cometa esses erros. Esses erros, ele vai recair. Como 2 e 2 é 4. Ele vai voltar pro álcool, vai voltar pra droga. Então eu dou ferramentas e mecanismos para ele não cair nas armadilhas da doença novamente. Bom, você falou aqui da época que você ficou internado, como que era o método e tal. O que evoluiu de lá para cá em relação a tratamentos? Olha, eu digo muito que foi a área psiquiátrica. A área psiquiátrica. A área do tratamento em clínicas não teve muito avanço, não. Teve sim algumas mais sérias, outras... É difícil falar de clínica aqui, gente do céu. Porque eu conheço muitos profissionais maravilhosos, como eu conheço alguns que não vale o arroz que come, né? Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Eu falo porque tratam um adicto como uma mercadoria. Eu vejo muita reclamação de clínicas, não vou citar nomes aqui jamais. Sim. Muita reclamação, desfaz do paciente, desfaz da família. Você acha que ainda é marginalizado a coisa, assim? Não, geralmente quem é dono de clínica é o próprio adicto. Entendi. É o próprio portador da doença que é dono de clínica. Só que existe tratamento com fundamento espiritual e existe tratamento com fundamento material. Eu não quero saber se você está bem ou não. Quero saber do dinheiro da sua família. Entendi. Se você vai sair na rua usar droga ou não, a clínica ainda tem argumento. Não, mas ele recaiu porque ele não se tratou direito. A gente deu tudo. É complicado falar isso, a gente sempre comenta, né? Eu tenho profissionais maravilhosos que têm clínica. E eu tenho alguns que eu faço questão de andar uns 5 quarteirão longe dele. Entendi. Porque é um cara que não ele vai, as contas dele, ele vai se acertar com Deus depois. E essa parte da evolução psiquiátrica que você diz seria o quê? Essa parte de medicamentosa, a questão de PNL entra nisso aí ou não? Não. Neurolinguística não. O que acontece? Maconha, esquizofrenia, cocaína, bipolaridade, álcool, depressão. Você tá cheio de comorbidade. Olha como é complexo, Rose. Eu tenho que tratar pacientes que só têm a doença. E eu tenho que tratar pacientes que têm a doença e bipolaridade. Eu tenho pacientes que têm o alcoolismo e a depressão. Eu tenho pacientes que têm a cocaína e o burnout. É verdade. A galera não se atenta. É mole, né, ser terapeuta, né? É manga. Opa, vai lá, filho. Pra você ver as buchas aqui. Com todo carinho, lógico, né? Então, assim, não é só a dependência química.
A esquizofrenia, maconha não dá esquizofrenia em ninguém. Mas quem é predisposto à esquizofrenia, se fumar maconha, vai colar o desenvolver. platinado uma hora. Entendi. Perdão, vai colar o platinado. Eu já vi cara com esquizofrenia que não volta mais. Então, essa Moleque questão novo, até. 24 anos, velho. A questão até de liberar, então, a legalizar aí o uso de maconha, você é contra. Totalmente. O Brasil não tem cultura, Rose, pra fumar maconha não, fia. Perdão da certo, palavra. acho também. Fia, olha a intimidade. O Brasil não tem cultura pra isso, Rose. É o país. Os de primeiro mundo não deu certo, gente. Por que o nosso vai dar? Agora fala pra mim, eu vou comprar maconha com nota fiscal ou eu vou comprar no traficante que é mais barato? Não vou nem responder. Para com essas ideias, me ajuda. Tá certo, com certeza. Ah, para, pô. Marcos, em relação à família, porque a gente sabe que a família de um dependente químico, ela sofre muito. Sim, E como você disse aqui no começo, ela adoece. sim. E qual seria, ou como seria esse tratamento? Por que essa família adoece junto? Perfeito. Uma ótima pergunta. Rose, vamos falar aí de maternidade, né? A mãe é a que mais sofre. A mãe é o que mais sofre. É o instinto materno de mãe é o que mais adoece, né? A família. O pai também adoece. Enfim. Você vê um filho seu que você criou, que você idealizou com tanto amor e carinho, se afundando, se perdendo. Aí as mães tadinhas já começam aquele pensamento onde eu errei, o que eu fiz. E isso daí vai massacrando o emocional da família, da mãe, do pai. Existem pais que se tornam alcoolistas pela dependência de droga do filho. Nossa. Eu já cheguei a cuidar do filho e depois do pai. O filho foi se internar e eu tive que cuidar do pai no álcool. O pai, Poxa. lógico que o pai tinha predisposição, mas o gatilho do pai Sim. foi o de droga do filho, Uhum. né? A mãe tem aquela sensação de controle, né? Já é uma coisa da mãe, né? De controle, Sim. de proteção excessiva. Essas mães que têm essa proteção excessiva, cara, machuca demais. Machuca. Vem aquela sensação de impotência muito grande para a família. A mãe vem uma sensação de... além da sensação de culpa, é uma sensação também de frustração. Sim. É o filho que ela queria ver na faculdade, tá na Cracolândia. Né? Ou tá pegando lá algum item de casa para trocar em cocaína, em crack. Né? É complicado. E aonde vai adoecendo também emocionalmente, psicologicamente. Você imagina a energia dentro de casa de uma família totalmente arrebentada psicologicamente, emocionalmente, com um dependente químico. Olha a energia dentro dessa casa. Sim. Com xingamentos, desconfianças, cara... Acho que até violência também. Violência, Né? Aí, né? violência. É legal dizer isso daí, Rose. Tem muita esposa que me pergunta se que o marido trai, né? Se a droga faz isso. Eu falei que não. Isso é o caráter do seu marido. Não tem nada a ver com a droga e nem com o álcool, tá? O álcool, obviamente, é um dos que mais tem a predisposição para isso, porque dá coragem, né? Sim. Eu costumo falar que o álcool é a única droga que tem 3 estágios, que tem 3 efeitos, né? É o álcool, a única no mundo. Na minha concepção, é a pior droga que existe, tá? Eu falo sem medo nenhum. O que o álcool faz na vida de uma família não tenho nem comparação, não é nem crack, nem cocaína. É a pior de todas. O álcool, o primeiro efeito do álcool. Por que o álcool é uma droga depressora? Vamos lá. O primeiro efeito do álcool é o de leveza, né? É o de aquele tesão, né? Você toma um copinho, você parece que já escorrega, né, na cadeira verdade. do bar. Beleza, esse é o primeiro. Aí você vai ali, pra cá, vai pra lá, vai pra cá.
O segundo estágio é o de euforia. É o amigo de todo mundo, beija todo mundo, Beijo, abraço. ama todo mundo. É verdade. Puta, é chato pra caramba. Eu era chato. Nossa, eu quando bebia eu era insuportável. Credo, nossa. Depois que eu parei de beber, eu comecei a olhar o povo assim e falar, nossa, meu Deus. Né? Hoje eu tenho bem mais tolerância, né? Mas... E o último estágio é o depressivo. Você pode ver que a pessoa, ela se prostra. Ela não tem um cognitivo ali, perde totalmente a consciência das coisas, e a energia do álcool, ela é para isso, né? A energia do álcool é para prostrar o cidadão mesmo, né? É para prostrar, né? E bacana também, e a ligação do álcool e a cocaína, por que os dois é Romeu e Julieta? Não faço ideia. Não é? Existem organismos que se adaptam ao álcool, outros se adaptam à cocaína, outros ao crack, enfim. LSD, essas drogas sintéticas não são tão viciantes, tá? São mais as semissintéticas, tá? Quando eu uso o álcool, eu altero a química do meu cérebro. Lembra que a gente estava falando? Sim. Quando eu uso cocaína, eu também altero a química do meu cérebro. E eu altero de uma forma irreversível. O cérebro humano, o nosso cérebro, o maior prazer que nós conhecemos é o do ato sexual. Esse é o ápice. E depois esportes radicais, coisas mais relacionadas à adrenalina. Tá. Aí eu injeto uma substância artificial, química, num cérebro natural. Eu arrebento com o meu cérebro. Lógico que isso não é no primeiro gole. E o arrebentar que eu quero dizer, eu fico... o meu cérebro ele fica viciado em prazer. Certo. Por isso que é a droga que escolhe a sua vítima. Né? Alguns preferem drogas mais eletrizantes. Outros, drogas mais... não é que fala leve. São drogas mais calmas, né? Sim, que é a maconha e o álcool. Quando eu altero o meu cérebro com essa informação que tudo é prazer, a coisa ferra com a vida da gente. Por quê, Rose? Tudo que eu vou fazer tem que me dar um ápice de prazer. Senão se torna desinteressante para mim. Por que o dependente químico não conclui nada que ele começa? Não para em emprego? Porque ele já alterou o cérebro dele. Se o emprego não for um tesão pica das galáxias, ele não fica no trampo. Entendi. A faculdade, eu já peguei paciente fazendo quarta faculdade. Nossa. Ele começa no primeiro semestre, Tá já broxou. Ali, já foi. É igual o cavalo paraguaio, eu falo. Só tem arranque. Ele perde o interesse em tudo. Perde o interesse no relacionamento, perde o interesse nos filhos, perde o interesse na mãe, perde o interesse no pai. E eu só quero prazer. O que me dá prazer que o meu cérebro conheceu que ele não quer mais largar? O álcool, a cocaína, o crack. Você entendeu como é que é a dinâmica? Mas vamos voltar para as famílias, né? Pra você ver, é tão complexo, Nossa, tem tanta coisa. Muita coisa. É muita coisa. É muita. Depois a gente faz a parte 2, se um dia você quiser. Vamos fazer a parte 2. Olha eu já me convidando aqui. Com certeza. Isso aí é um assunto que realmente merece mesmo. E hoje em dia, a doença, transtornos mentais, cara, eu nunca vi tão em alta no mundo igual tá. Vamos falar do nosso país, né? Transtorno emocional, mental, ansiedade, depressão. É que a gente não se atende. Eu, como tô no meio, né? Cara, tá todo mundo doente quase, velho. Nunca vi, tá tudo doente. Não, tá uma coisa esquisita. Mas tô doente, tô com isso, tô com aquilo. E é tudo ligado ao emocional. É um emocional disfuncional que precisa de tratamento. Eu ouço até vários amigos, assim... em rodinhas de amigos e tal, eles falam assim, gente, eu tô ficando com medo das pessoas, porque as pessoas estão loucas. Isso. Não é? Você vê batendo na criança na rua, passa ali
Uma coisa absurda, aquele outro que ficou aí, viralizou, empurrou a senhora lá na calçada. Sim. Mas você sabe uma coisa que é interessante eu dizer? Eu tô com uma base de estudo em relação à dependência digital. O que está acontecendo? Hoje está todo mundo hiper, mega, power estimulado. Verdade. Por quê? Por prazer. Então as pessoas, cara, estão perdendo o cognitivo. O que é o cognitivo? É o poder de decisão, de coerência, do certo e errado. Lógico que isso existe parâmetros, mas está todo mundo viciado em prazer, cara. Prazer momentâneo, prazer imediato. As coisas naturais que levam tempo ficaram desinteressantes para todo mundo. Uhum. Todo mundo desinteressou, cara. Que bosta que tá. Pode falar bosta aí, né? A gente pode falar. Não, é pra deixar divertido. Com o Rose pode. Com o Rose pode. Olha, eu batendo, o Eduardo vai me bater ali, cara. Nossa, perdão, Eduardo. Vai passar. Você entendeu? Lógico que é muito mais complexo do que isso, mas é uma breve explanação do que tá rolando. É por isso que você falou que já estão surgindo então novos tipos de drogas de dependência, né? Vamos dizer. Né? Eu tô tratando. Essa digital, entendi. Concordo com você. Não, e o digital que eu falo não é só o TikTok, essas coisas. Uhum. Não, é o geral, né? E o tigrinho? Pode falar do tigrinho? Pode falar. Eu tô tratando um cara viciado em 2 casos. Um saiu de uma internação, tá abstinente da cocaína. Mas tá arrebentando com a família no tigrinho. Nossa. Ele transferiu a compulsão que ele tinha na substância, o prazer da cocaína, pelo prazer do jogo. E é essa porcaria, eu nunca nem vi isso aí. Só vejo o bichinho lá passando na tela, lá, não jogo isso aí. Essas energias, eu expando a minha vida, essas coisas. A gente tem que fugir, correr dessas coisas, né, Marcos? E tem um outro que tá viciado, tá na cocaína, tentando se livrar da cocaína e do tigrinho também. Ele cheira, fica loucão e rebenta com os cartões de crédito tudo. Jogando isso aí de madrugada inteira, cheirando e jogando. Igual um louco. A esposa dele fez um vídeo escondido, mandou. Eu não ouvi aquilo, falei, meu Deus, você tá doido. Nossa, deve ser muito triste. Loucaço de cocaína e lá na tela do celular quase quebrando. Eu falei, e o emocional desse cara, como é que tá? E o emocional da família? Da família, como é que fica uma esposa dessa? Exatamente. E aí o tratamento que você oferece é nessa questão também das terapias. Sim. E tem assim, você dá ferramentas para a família conviver com esse dependente e conseguir também que tenha essa ajuda para que ele vá se livrando disso daí? Sim. Olha, são 3 ícones que eu passo para a família. Se o paciente não quer se tratar, se trate você. A escolha é dele. Tá. É escolha, é dele. Cuida você. Não adianta um cego ajudar o outro a atravessar uma rodovia, que vai morrer os 2 ali. Verdade. Eu pego pesado mesmo, não tenho massagem não. Para trazer pro consciente a família. Tem que ser, né? Que a família também, ela fica presa no passado. Não dá para ficar maquiando. Não dá para maquiar, não tem como. Ou a família se trata, ou o bacana, não é? É quando os 2 se tratam. A resposta, Rose, de sucesso ou de um avanço positivo é enorme. O que acontece? Você vai entender. Vamos lá, o cara saiu de uma clínica, de uma comunidade, tá? Ele tá com toda a responsabilidade para ele. A família não se tratou. Olha aqui a conexão. A frequência dos 2 desconexa. Entendi. Então toda a responsabilidade ele tem que cuidar da doença que ele tem e da doença da família que ainda está latente. A família não tratou, ele vai voltar para casa com a família doentaça. Você acha que um cara desse vai conseguir segurar o reggae e não voltar para droga? A família não tratou. O que eu quero dizer? A família, o terceiro ponto, a família com ferramentas ela consegue fazer um processo
que é muito saudável, que eu chamo que é de adiantamento de rendição. A maneira que a família lida com o usuário, com o adicto, dita uma rendição primária, adiantada, né, dele pedir ajuda. Se ela não... Porque do outro lado, do jeito que ela toca muitas vezes, ela faz o cara se afundar muito mais. Porque ele está totalmente disfuncional. Essa doença também, ela faz com que eu evite olhar para a minha vida. Então eu me ponho sempre como vítima. E o adicto, ele faz isso, ele transfere a culpa dele para a família e fica como a vítima. Porque a vítima sempre tem a razão, né? A vítima sempre tem a razão. E a família doente, ela aceita que essa manipulação. É aí que a gente fala que é a manipulação, né? Então, são todos descendo a ladeira abaixo. A família também não pede ajuda porque não fui eu que usei droga, não fui eu que bebi. Nossa, é bem complexo isso, hein? Sabe, cara, é complicado. E aqui na nossa cidade, essas famílias, elas têm alguma rede de apoio? Tem, bacana você falar isso, tem. Aqui em Prudente, nós temos o Amor Exigente, que se eu não me engano, se não mudou, é lá na Maristela. Lá tem o Amor Exigente. Eram as terças às 20 horas, lá na Maristela. Né, ajuda muito, frequentei muito tempo. Para as mães. Depois tem o Aranon, Naranon, geralmente são em capitais maiores, que tem esse tipo de rede de apoio. Aqui em Prudente também tem Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Né, eu não sei o endereço, só pesquisar que sai facinho. Acha, né? No na.org tem. E quais são os desafios que a família enfrenta, os principais, você acha? É uma reorganização respeitando a velocidade do dependente. O que acontece? A família cobra dele muitas vezes ferramentas que ele ainda não possui. Entendi. Fazer coisas que ele ainda não tem habilidade de fazer. Tá. Né? Para você entender, eu preciso reaprender, ou melhor dizendo, aprender a sentir. Porque se a doença proliferou por eu não ter aprendido a lidar com minhas emoções, eu ainda preciso pegar do zero. Sim. Uma caixa novinha de emoções. E aprender a lidar. Então eu saio pra rua, volto pra casa, a família, gente, cara, bacana você ter falado isso. A família cria um personagem, enquanto o paciente está internado numa clínica, um exemplo, a família cria um personagem lúdico. Que ele vai sair dali... Mijando água benta. Já vai estar tudo cagando certo. hóstia. Meu Deus. Vai ter corte aí. E a realidade não é essa. 6 meses não muda a vida de ninguém. 9 meses de internação não muda a vida de ninguém. Não muda. E a família cria esse estereótipo, né? Essa é a palavra? Estereótipo. Olha que chique. Aí já começa o conflito ali, porque o cara volta, um copo que ele não põe na pia, Rose, já é motivo. Já é motivo. Poxa, um dia que ele amanhece e não arruma a cama, Rose, é motivo. São cobranças assim, eu entendo o lado da família, mas está fora da realidade, do contexto real da vida. Entendi. Não adianta criar esse castelo. Então, por isso que precisa de tratamento, precisa de ajuda. Sabe, o cara não tem habilidade emocional, ele não criou ferramentas ainda para frustração, não. Não criou. Ele vai criar ainda. Ele não criou ferramentas para aceitar ainda, às vezes, características físicas dele. Características financeiras. Sim. Sabe? E, Marcos, tem algum caso assim que você testemunhou de sucesso, de... Opa, vários. Ixi, conta um coisa pra gente, linda. assim, algum que te marcou bastante, assim, que você...
Nossa, deve tem ter. um agora recente. É uma paciente minha lá do norte. Viciada, né? Em Zolpidem. Trato também. Olha. Zolpidem e Venvance. E quetiapina. Nossa. Mas de comer, assim, a cartela. Médica. Ela mesmo prescrevia e ia na farmácia. Olha que facilidade. E ela estava sendo tratada já pelo... É um orgulho para mim, né? Ela estava sendo tratada pelo Ronaldo Laranjeiras, que hoje ele é o santo graal da dependência química no Brasil, né? E eu consegui reverter o quadro dela. É mesmo. Consegui reverter. Falei hoje ainda com a mãe dela, eu ainda pergunto. Ela está se tratando ainda, eles têm essa consciência. Não é porque ela parou e ela vai casar, sabe? Ela comprou uma casa. Assim, quando eu vi ela estava prostrada num quarto, não queria nem mostrar o rosto. Nossa. Uma depressão profunda, não é? Jogada num quarto escuro. Sim. A mãe sem um pingo de esperança, de nada. Fora os outros pacientes que eu venho cuidando. Tem lapsos? Tem. Mas mudaram a percepção de vida que eles tinham. Mudaram. Então, assim, está sendo lapidado. Eu falo, não existe mágica para dependência química. Uma varinha de condão, o cara para de usar. E não existe. Uma coisa interessante dizer, Rose, existem pessoas que em determinado momento da vida abusam de substâncias, mas não são portadores da doença. É fácil essa galera parar de beber, é fácil parar com a droga. Entendi. E aí que acontece? Algumas famílias comparam esses caras que não têm a doença de fato com seu ente querido que tem, que não consegue parar, que é difícil, que recai toda hora. Então, pra você ver como que o buraco é mais embaixo, precisa de uma logística. A gente precisa ir a fundo no tratamento. É que nem eu falo, meus pacientes, cara, eu vou te tratar, sabe, desde quando? Do dia que você saiu da barriga da tua mãe, eu vou te tratar. Eu falei, eu vou te virar do avesso. Eu vou vir com uma pinça, catando seu emocional, fião. E graças a Deus, sabe, eu tenho o meu jeito meio... Meu jeito é meio loucão, né, de tratar. Meu jeito é loucão. E funciona. Mas eu acho que é aí que eles se identificam, né? Sim. Porque... porque aquilo que eu tava falando, a energia do álcool e da droga... A coisa militar ali, todo mundo, né? Já chega a família, né? Já, como você falou, cobrando e tudo mais. Exatamente. Então você vem com essa proposta de, uma olha... roupagem. Porra, cara, tá vivo? Tá, então você tá com a faca e o queijo na mão. Vamos daqui pra frente, vamos rir, vamos cuidar disso aí. Ô Marcos, e como é que faz pra pessoa evitar a recaída? Várias coisas. Primeiro de tudo, é humildade. Eu tá sempre identificando o meu real tamanho. Meu real tamanho emocional, meu real tamanho com as coisas da vida. Eu sempre falo para meus pacientes, eu tenho um copo. Todos nós temos um copo da vida. Preste atenção que cor tá a água do seu copo e que ponto do copo ele tá. Se tá aqui embaixo, se tá em cima, se tá transbordando. Sempre atento ao seu copo, eu falo desse jeito. Olhou o copo hoje? Olhei. Como é que tá seu copo? Não. O que eu quero dizer? É o combustível da vida. Tá? Se eu tô com combustível bom, o que eu quero dizer? É o que eu absorvo. Eu falo para meus pacientes, absorva a energia positiva a todo momento. Sai fora de porcaria, sai fora de pornografia, sai fora de pensamento maldoso, maligno, sai fora, cara. Entendi. Pegue gosto em energias boas, pegue gosto, cara, na tua família. Era pra você estar morto, eu falo desse jeito. Era pra você estar morto, filho. Então o que acontece? Eles ficam com essa ideia do copo. Sempre está se abastecendo de energias positivas, informações espirituais e energias espirituais positivas, e eles ficam sempre atentos. Eu falo assim, deu um desarranjo emocional, olha só que legal, a história do carneirinho. Eu tenho um carneirinho que ele desmaia quando ele se sente em perigo. Eu não sei que raça que é esse carneiro aí.
Ele se sente em perigo, ele cai. Eu falo, faz igual o carneirinho. Quando você começar a ter desarranjo emocional, seja com a mãe, com o pai, com a mulher, com o raio que for, e psicológico, pensamentos disfuncionais, começou a pensar muito em droga, em goró, porque o adicto é assim, Rosa, em fração de segundos, ele trilha na mente dele todo o processo de recaída. Ninguém recai no dia. A recaída, ela é que nem eu falei do copo. Eu vou enchendo sem perceber, viu? É mesmo. Eu vou deixando informações cruciais de lado, sabe? E eu vou deixando o meu subconsciente, o mecânico, tomando forma sem eu perceber. Olha como que é louco isso. Aí daqui a pouco, a hora que eu vejo, uma gotinha transbordou. Aí a perna vai sozinha pro boteco. A perna vai sozinha pra biqueira. Aí aquele rebuliço de novo, aquela frustração enorme. É a mãe também falando, nossa, eu não aguento mais. Né? Aí vem aquele outro, eu sabia que você não ia dar conta. O pai, principalmente, o pai que tem esse papel. Eu sabia que você não ia dar conta, que você é um bosta. Aí o cara vai, até ele resgatar de novo. Porque existem duas coisas, tá? Lapso é o quê? É uma escorregada. Dá pra mim, se eu der uma escorregada e pedir ajuda, eu me recomponho rapidinho. Mas se eu tiver outro lapso, e aí a recaída já era. Eu abri a porta do inferno, filho, não tem quem segura mais. Nossa. Ô Marcos, e o que o seu método difere dos outros? Que nem eu te falei. Todo mundo fala que a dependência química, ela é uma base que tem que ser tratado comportamento. Não, negativo. Olha eu batendo. Rose, pensa comigo, ó. Todo mundo fala que é comportamento. Todo mundo, eu até vou numa base mais complicada, porque tem literaturas importantes que falam que é comportamento. Então eu tô batendo em peixe grande aqui. Mas eu acredito no que eu tô fazendo, fielmente. E está dando certo, né? Que é o melhor de tudo, né? Porque, assim, Rose, olha, recuperação, quando eu falo de sobriedade, ou ela é uma sobriedade valiosa, genuína e espiritual, ou ela é uma sobriedade cinza. O que eu quero dizer? Tem muitas pessoas que buscam sobriedade por livre e espontânea pressão. Porque a mulher tá ameaçando enfiar o pé. Embora, levar os filhos. A mãe e o pai também tá ameaçando internar de novo. Aquele monte de coisa. Aí a pessoa fica sem usar droga para não ter complicações na vida. Eu discordo. Eu também era assim. Para não ter complicações. E não funcionava. Tem que deixar de usar droga por amor à vida. Deixar de usar droga com um princípio muito além do que a carne, cara. E é o espírito. Isso aqui, o espírito é o que carrega a carne. Isso aqui, tirando isso daqui, o resto apodrece, enferruja. Tem uma coisa muito além da carne. Que é o que eu faço, eu trabalho para que entenda o lado espiritual da vida. Tudo é espírito, tudo é energia. Entendi. E eu trabalho muito o espírito e a energia com meus pacientes. Então, que nem eu te falei, agora só para completar. Se o que não funciona de fato, que eu acredito, o primeiro item que não funciona no ser humano é o emocional. Se eu tenho um emocional que não funciona, automaticamente meus pensamentos também não vão funcionar. E depois do meu pensamento, o que vem? Atitude, comportamento, é o último. Entendi. Aí o meu comportamento vai ser uma porcaria. Então, a base do meu tratamento é no emocional. Não é focado só no o que o cara mentiu, deixar de mentir. Manipulou, deixar de manipular. Não é. Isso é pouco. Ô Marcos, e como que você vê a medicina complementar para ajudar no tratamento? Coisa linda. Eu achava tudo uma baboseira, Rose. Reiki. PNL, sabe? Florais. O que mais? Me ajuda. Cromoterapia. Cara, eu achava tudo uma idiotice. Porque eu era chucro, né? E hoje eu amo essa galera. Eu tô junto com eles.
A gente troca figurinha, a gente troca energia, um manda energia pro outro, sabe? É, quando eu falo de energia, Rose, tudo que é positivo abraça, cara. Não importa. Abraça, seja de âmbito espiritual, ou seja com a natureza, tudo no fundo acaba se tornando espiritual, óbvio. Mas e são coisas que ninguém não são implantadas em clínicas, não são implantadas em comunidades muitas vezes, não são. E a gente traz essa roupagem também. Eu trato a energia dos meus pacientes com muitas coisas ligadas à espiritualidade. Entendi. Né? Você, no seu tratamento, você pega, como você disse, esse paciente que ele está saindo da clínica, ou você também, ou não, você orienta a chegar a internar um paciente? Olha, depende, a família me procura, muitas vezes, eu pergunto como está o quadro atual, né? Eu tento não opinar. Se eu falar com o paciente, aí eu bato o martelo. Se eu falar com o paciente. Aí você... Porque, Rose, é uma responsabilidade muito grande. Obviamente que eu oriento. Não, se está nesse estágio, busca. As famílias querem saber muito o que? Da internação compulsória, involuntária. Né? Compulsória é juiz. Involuntária é contra a vontade do paciente, né? As famílias perguntam muito isso. Porque chega num ponto que o cognitivo está totalmente dilacerado. A compulsão e obsessão dominou 100%. Né? Aí não tem jeito. Ele não é mais dono de si. Aí até porque a gente está falando do lado espiritual. Ele está ali com os obsessores carregando... Ele carregando o obsessor no colo. Quando eu falo disso, mas dá um ibope, mais galera dos obsessores. Você acredita? 100%. Que legal. Você vê, eu falo de obsessor, até energia baixa. Olha aí como é que... Pois infelizmente, né? Infelizmente. Eu vi vários. Eu vi vários na minha adicção ativa. Eu teve um dia que eu tive um início de overdose dentro do banheiro. E eu perdi as pernas. Perdi as pernas como se eu tivesse ficado paraplégico. E eu fui me arrastando até a porta do banheiro. A hora que eu abri, passei pela porta do banheiro, nossa senhora. Aí tinha nada uma meia dúzia. Nunca tinha visto. Eu tenho uma sensibilidade, eu descobri depois desse dia, né? Uma mediunidade. Isso me ajuda também no meu trabalho. Né? A Pri também tem uma mediunidade forte. Isso ajuda a gente a sentir a energia do paciente, a reverter a energia, ou ver o que né, que precisa ser trabalhado espiritualmente ali. Porque tem umas coisas que é feia, hein? Pesado, né? Tem paciente que na hora que você abre a câmera ali, fala, Senhor... Todo paciente, para você ter uma ideia, eu faço uma bela de uma oração, uma limpeza energética íntima minha, aí eu atendo, né? Depois que eu termino, eu faço outra para atender o próximo paciente, para não passar a energia do primeiro para o segundo. Nossa. Olha como que a coisa... Sério, e né? passa. E eu faço para não atrapalhar o processo com outro paciente. Então, assim, é muito complexo tratar a dependência química. Olha, Marcos, é um assunto que a gente ficaria aqui horas e horas, né, eu nem falando. Deixei você falar. Mas não, você falou tudo que a gente precisava saber, mas eu acho que tem muito mais que explorar ainda sobre esse assunto. Eu gostaria de te convidar para você voltar outras vezes, para a gente dar continuidade aí, porque realmente é muito importante e é muito complexo, né? É muito. Senão a gente ficaria Eu tentei aqui ser o mais simplista possível, porque é complexo. É muito complexo. É uma infinidade de fatores íntimos dentro de cada universo que é o ser humano. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí sobre tudo isso que foi falado aqui, sobre o dependente, sobre o alcoolista, sobre a família. O que você poderia passar para a gente lá? Não percam a esperança, né? Por mais que pareça
que não tem jeito, um joelho no chão. Eu também achava que não ia ter jeito para mim, né? Eu também achava que não ia ter jeito, minha família também achava que não ia ter jeito. Mas eu acreditei, alguma coisa em mim disse que valia a pena, né? E é só pedir ajuda. Eu sei que é difícil pedir ajuda, mas a humildade, o chinelinho da humildade vai te trazer um futuro tão maravilhoso. O universo tem tanto para te dar, igual tá dando hoje para mim e para minha família, né? E não precisa ter lugar para começar, não precisa ter hora para pedir ajuda. A hora é agora. Não existe. É só você acreditar que tem coisas lindas para viver. E uma história linda para contar um dia. A coisa mais deliciosa é eu vencer a mim mesmo e você vencer você mesmo. Peça ajuda. Tamo aí, me procura, eu estou à disposição. E eu com muito amor para te atender. Que lindo. É isso aí, gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe. Tem alguém aí na família, alguém próximo que você gostaria que visse esse episódio de hoje? Por favor, compartilha. Tá aqui o Marco, siga ele no Instagram, Legal. nas redes sociais. Procura ajuda, como ele disse, e ele tá aqui para ajudar vocês. Agradecimentos, Sartor Store, Sandrin Planejados e Marcos, muito obrigada. Gratidão, foi um grande Rose. prazer ter você aqui. Que bom. Realmente foi muito diferente. Esse pódio eu gostei demais. Que bom, eu fico E feliz. que alcance aí pessoas e que possamos, né, de uma certa forma, aí levar essas informações. Tá bom? Amém, Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, porque Oh, isso glória. é um propósito, viu? Isso daí é uma missão que Deus te deu aqui na Terra, Com certeza. tá? Ele me empurrou, eu relutei, mas abracei. É isso aí. Graças a Deus, tô vivo por isso. Que Ele te Senão eu tava morto. abençoe mais e mais e mais. Tá aqui o nosso presente Oh, pra você. Glória, que massa. Pra você fazer a sua live lá, ó, você toma lá. Vou mesmo, não tenha dúvida. Já. Não tenha dúvida que eu vou. Nossa, tô muito feliz de ter vindo aqui. Eu tô Obrigada, realizando um meu. sonho profissional, particular. Massa, Eu sempre que falava, isso. cara, meu sonho é ir num podcast. Quando eu comecei a te seguir, cara, eu olhava, puta, que bonitão, mano. Olha que top. E eu tô aqui hoje, ó. Sabe, são coisas simples, sabe? Eu me apego no simples. É o simples que me preenche hoje. né? Mas Antes é eu isso caçava mesmo, o né? extraordinário na minha vida. O extraordinário pra mim hoje é, pô, comer uma comida quente, sabe? É estar perto das pessoas que eu amo. Isso é o extraordinário. Essa é conversa, fiado. Tem razão, tem razão.